Em fevereiro eu li provavelmente o maior calhamaço até à data. No mês mais pequenino do ano eu li muito menos em comparação com janeiro, devido a diversos fatores, nomeadamente ao facto de eu já estar a trabalhar, não me levem a mal, eu adoro trabalhar, mas fica menos tempo para as leituras. E eu li um grande calhamaço em fevereiro, que eu não demorei assim tanto tempo a ler, mas consumiu muitas páginas. Eu li na totalidade 1904 páginas em fevereiro e foram todos, se não me engano, li um audiobook a acompanhar um livro físico e os outros foram maioritariamente livros físicos, mais Kindle, porque o calhamaço é um calhamaço. O primeiro livro que eu li, eu não tenho cá comigo o exemplar porque eu emprestei a minha amiga Margarida, é o Fala com Ex, da Rachel Solomon Lynn. Ou Rachel Lynn Solomon, acho que é Rachel Lynn Solomon. Estive a ver, e a Solomon Lynn. E foi um livro que me surpreendeu muito pela positiva, tanto que eu até lhe dei 5 estrelas. Esta é a história da Shay e do Dominic, que trabalham numa rádio pública. A Shay já está lá há alguns anos e o Dominic começou recentemente, mas é uma estrela em ascensão e o favorito do chefe. Surge a ideia de levantar as audiências da rádio através de um novo podcast em que seriam 2 ex-namorados a falar das suas experiências e a compartilhar com os ouvintes. Daí o título Fala com o Ex. O problema é que não há ex-namorados disponíveis com versatilidade para a rádio. E aí surge a Shay e o Dominic, que não são ex-namorados, mas que têm uma picardia e uma química visível para todos na redação. Acho que se chama redação, não, na estação. Eles acabam por embarcar nesta fake trope de serem ex-namorados que não são para o podcast. O podcast explode a nível de celebridade, o que transforma esta relação falsa um bocadinho estranha. Aqui também temos um bocadinho de inimigos a amantes e um bocadinho de workplace environment, um amor no trabalho, e é delicioso de se ler porque além desta história de romance, que é mais leve, a parte mais leve, não é assim tão leve como parece, porque quer a Shay, quer o Dominic têm... Como é que eu ia dizer isto sem dizer spoilers? Têm muito para descobrir sobre si mesmo e sobre o que fazer em relação aos outros. Além disso, tem toda uma panóplia de personagens secundárias maravilhosas. Adorei conhecer, ri imenso. Acho que fiquei assim um bocadinho comovida em algumas partes e a parte do podcast em si é maravilhoso. Depois também li um livro que eu também já não tenho um exemplar físico comigo porque perdi-o. Se viram o meu book haul, sabem o que é que aconteceu. Chama-se O Destino Trocado, da Lorraine Brown. Vocês vão ver que em fevereiro eu tentei apostar nestes romances mais levezinhos porque tinha tido um mês pesadíssimo com o Holocausto em janeiro. Este livro, do Destino Trocado, acho que exemplifica a minha relação com Paris. Eu já vos explico. A nossa protagonista chama-se Hannah e ela está a fazer uma viagem de Veneza com o namorado de comboio em direção a Amsterdão, onde a irmã deste se vai casar. O problema é que em algum momento eles acabam de se separar no comboio e parte do comboio diverge para Paris. E ela fica sem mala, sem quase nada, em Paris, sozinha, enquanto o namorado foi para Amsterdão. Desde o início começamos a perceber que entre a Anna e... como é que se chama o namorado dela? Simon. Existe uma relação que começou muito rápido, que foi muito fulgurante, mas que existe algumas coisas que ainda estão por descobrir um do outro. A caminho de Paris e em Paris, Anna conhece Leo, acho que é assim que se diz, um rapaz que ia no mesmo comboio e eles têm uma discussão imediata. Mas eles acabam por embarcar nesta viagem por Paris. Leo é de Paris e acaba por levar Anna a conhecer Paris. Este livro é, como eu vos disse, a minha relação com Paris. Antes do Covid, antes da pandemia, eu fiz uma viagem com as minhas amigas a Paris e eu estava à espera de muito mais. Eu se calhar também não estava no humor para... Mas Paris decepcionou-me um bocadinho.
Tem edifícios maravilhosos, história maravilhosa, mas falta alguma coisa, nomeadamente do calor das pessoas. Os franceses não são propriamente as pessoas mais calorosas de todos os países que eu já visitei e fiquei assim um bocadinho no meio termo. E é o que acontece comigo com este livro. Eu não lhe consigo dar mais do que 3 estrelas. Acho que é um livro de aventura e de romance ao longo das suas páginas, mas não é aquele livro que me fascine por completo. E sim, Lauren Brown tenta abordar questões mais dramáticas dentro do próprio livro, que é de louvar, e ela tem descrições maravilhosas de Paris, e eu até fiquei com vontade de lá voltar, que não é normal. Mas, e como eu já tinha passado em alguns sítios, como o Sacre de Cour, a Torre Eiffel, o Muro do Amor, achei muito engraçado, e ela dá lugares onde se pode comer. A pessoa conquista-se por estômago. E eu tirei assim umas notinhas para quando lá voltar. Mas a relação da Anna e do Leo pareceu-me um bocadinho mais precipitada, e a grande revelação do Simon foi um bocadinho... não foi nada de extraordinário. Achei que merecia um bocadinho de mais desenvolvimento. Acho que resulta muito bem como um daqueles filmes de rom-com que se vê numa matinê, mas que precisava um bocadinho de mais para tornar a história muito mais interessante para mim. Além disso, há uma coisa que me tira do sério. Eu não sei se é da nossa tradução, mas todos os franceses, e não era só o Leo, terminavam as palavras com non. Qualquer coisa, non. Non, 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 non. E os franceses não dizem sempre non no fim, que eu saiba. Irritou-me ao fim de algum tempo. O meu terceiro livro de fevereiro foi o excelente Troy, do Stephen Fry, que é considerado uma não-ficção. Esta é o retelling aos olhos do Stephen Fry de Troy. Quando eu digo retelling, não é bem retelling, mas existem várias versões da Guerra de Troia. E Stephen Fry aqui mostra a sua, aquela que ele quer narrar. Como todos os livros do Stephen Fry, aconselho vivamente a quem sabe ler e ouvir em inglês a ouvir a narração do audiobook, que é narrada pelo próprio Stephen Fry e é maravilhosa. Em Troy, começamos desde os primórdios, desde o início da fundação da cidade de Troia, até ao que levou à guerra propriamente dita de Troia. Desde os deuses, que são todos malucos, deuses gregos são todos malucos, até os humanos, que ainda mais malucos são. Esta é uma jornada que vocês vão querer acompanhar, especialmente se gostam de mitologia grega e particularmente de Troia. Para mim não é melhor do que Mythos, mas isto tem a ver porque Troia foi uma guerra e tem partes aqui muito, muito sangrentas, porque é uma guerra e morre imensa gente. E Stephen Fry aqui não conseguiu pôr aquele humor, ou pelo menos tanto humor, como ele colocou no Mythos, dado o tema. Foi uma das coisas que eu mais gostei do Mythos, foi os comentários muito sarcásticos do Stephen Fry. Só vos queria mostrar que por baixo é tão bonita. Já sabem, se gostam deste tema, leiam. E, se não me engano, está traduzida em Portugal como A Grande Guerra de Troia. E, por fim, vamos lá falar do livro, do livraço, do calhamaço que eu li em fevereiro, que foi... é tão lindo! O The House of Sky and Breath, da Sarah J. Maas, que é o segundo volume do Crescent City, que o primeiro está algures aqui, vocês não conseguem ver muito bem. Esta é a segunda série que eu começo a ler da Sarah J. Maas. A primeira que eu li foi a série de ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, A Corte de Espinhos e Rosas, que já está finalmente traduzida em Portugal. Acho que vão traduzir o segundo daqui a 5 meses, pelo menos é a informação que temos. E Crescent City, que começa como The House of Earth and Blood, que é este vermelhinho que está aqui, é uma fantasia urbana, ao contrário do A Court of Thorns and Roses. É um mundo mais moderno, em que já existem telemóveis, já existem armas, ao contrário do A Court of Thorns and Roses. E no primeiro livro, sim, porque não vos vou falar do segundo, da sinopse do segundo, porque senão spoilers. No primeiro conhecemos a Bryce Kinlan, que é a nossa Fae, a nossa protagonista. Ela é meia Fae, meia humana, que está a tentar investigar a morte terrível dos seus amigos, e ela é como que emparelhada com o Hunter Talar, que é um Malakin, um anjo, para tentar descobrir o que é que realmente aconteceu.
Claro que muito ao estilo da Sarah J Maas, o que é uma coisa minúscula transforma-se numa coisa enorme e começamos a perceber que existe muito jogo político por trás desta situação e deste mundo. Neste segundo livro continuamos as aventuras da Bryce, do Hunt e de todos os amigos e amigas da Bryce. E conhecemos novas personagens que vão dar um bocadinho de mais de luz sobre este jogo político e grande... como é que eu ia dizer isto? Grande mistério além das pequenas relações, que não são assim tão pequenas relações, que existem entre os protagonistas e as personagens secundárias. Rapidamente nos apercebemos que alguma coisa vai arrebentar. The shit is going down. O segundo livro foi muito mais fácil para ler para mim do que o primeiro, porque o primeiro tem aquele world build-up. A Sarah J Maas constrói o seu mundo, descreve imenso o que é que se está a passar. Neste livro, sim, nós notamos que existe alguma coisa que estamos a caminhar para, mas não sabemos muito bem o quê. E minha Nossa Senhora, vocês não estão a perceber a santinha dos livros. Para onde é que nós caminhamos? Como diz a Brie, é a maior comidela cerebral que vocês possam imaginar. Eu pensei que o final seria épico, ao estilo da Sarah J Maas, e é muito épico. Gigantescamente épico, mas os últimos 5 páginas são... E eu li este livro com as maravilhosas Lau e Brie, só que eu acabei primeiro do que elas e eu estava desesperada para poder falar com alguém, porque o livro para mim seria muito bom se não tivesse essas cenas, mas ao ter essas cenas torna o livro ainda muito melhor. Como é que ela foi fazer isto? Alguém me explique. Não era nada que eu não tivesse à espera, mas nunca pensei que ela fosse fazer. Existem muitas pistas, mas eu nunca pensei que ela fosse mesmo fazer o que ela fez. E acho que agora só sai o próximo livro, só sai daqui a 2 anos. Eu vou sofrer e vou sofrer, mas de certeza que eu vou ler esse livro com a mesma velocidade que eu li este grande calhamaço. Dei-lhe 5 estrelas e adorei lê-lo com as meninas, foi fantástico. Eu só tenho pena de não ter gravado a minha cara nos últimos capítulos, porque eu acho que seria algo... Acho que seria tipo isto. Acho que até as minhas cadelas ficaram um bocado assustadas. Iam ter pensado que eu devia ter perdido o juízo de vez às 4 da manhã. Rebentou com a escala toda. Se já leram algum destes livros, digam em baixo se querem ler algum destes livros. Digam também em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!